Você está preparado, meu irmão? Meu Deus do céu. Irmão, eu estava ouvindo essa música essa semana e ela mexeu comigo nas minhas estruturas. Porque às vezes as circunstâncias vêm para dizer que a gente não pode, quando na verdade a gente pode. Parabéns pelo Miguel. Nasceu ontem. Filho do Carlos e da Jéssica. Que bênção. Bebezão. Maravilha, a igreja está a crescer, irmãos. A Shirley vai ter que se virar lá naquele departamento. Amém? Deus é bom. Mas eu estava a ver ouvir essa música essa semana. Eu estava no ginásio e eu estava a pegar um peso que eu não estava dando conta de carregar aquele peso, mas eu falei assim, agarra o que é meu. Começou a tocar essa música, eu falei assim, Cristo já me deu força, eu vou conseguir, agarra o que é meu. E consegui, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, pode parecer simples para você, mas para mim está sendo um desafio todos os dias. Exercitar uma musculatura que estava adormecida durante muito tempo, irmãos. Está sendo um desafio, então eu agarro aquilo com vontade, porque eu sei que aquilo é meu direito, eu posso, eu consigo. E aí eu peguei essa música, estava ouvindo essa música, depois eu parei e falei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo já providenciou tudo que eu preciso na cruz. Tudo que eu preciso, Ele providenciou na cruz, para que eu pudesse utilizar essas ferramentas da melhor maneira possível para viver uma vida melhor aqui na Terra. Meu Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. É sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. A palavra de Deus diz, o tema da mensagem é o espírito da fé, não podia ser outro, né? Mas a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, por favor. Olha, tem alguns lugares aqui dentro. Se você se sentir incomodado aí, quiser sentar aqui, tem. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 lugares aqui dentro. Se você quiser vir para dentro, fique à vontade, tá bem? Se ajeita aí e está tudo certo. Você abriu? 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 13. A palavra de Deus diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, fala comigo, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, fala comigo, eu criei. Por isso é que falei. Aleluia. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Haverá um tempo, irmãos, que a fé, ela passará, deixará de existir. Não será mais necessário a fé. Por que não será mais necessária a fé? Porque nós já estaremos de fato e de verdade diante daquele que mudou a nossa história. Estaremos para sempre com Deus. E nesse momento, não existirá mais a necessidade de fé, porque a gente já estará na plenitude dos tempos. Amém, irmãos? Mas, enquanto nós estivermos aqui, a fé, ela é o combustível da vida do crente. Quanto mais fé, mais longe chegaremos. Por isso, a fé deve ser um estilo de vida, devemos agarrar o espírito da fé. Irmãos, quando você pega um carro e sai daqui do porto e vai em direção a Lisboa, se você encher o tanque de combustível, você vai chegar lá, sim ou não? Sim. Mas se você for
até o Algarve, e provavelmente você não conseguirá ir com um único tanque. A não ser que o seu carro tenha o quê? Um negócio chamado autonomia. Uma maior autonomia. E aí você consegue chegar até o Algarve. Por que eu quero falar com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Muito crente, a autonomia está curta. Tem fé, mas a fé para chegar aqui em Vila Nova de Gaia. E aí, precisa de uma nova conferência de cura, precisa de uma nova conferência de palavra da fé, precisa de uma nova conferência, precisa de uma outra conferência. Para quê? Para que possa ir se abastecendo gradativamente até chegar ao ponto que você deseja. Tem problema com isso? Não tem, mas não deveria ser assim. O seu carro devia ter autonomia para chegar lá em Faro. E como é que o seu carro tem autonomia para chegar em Faro? Você coloca alimento para dentro o tempo todo. O tempo todo. É como se você estivesse sendo reabastecido. Já viram aqueles filmes que os aviões vêm e um abastece os outros? Tem um aviãozão que abastece os outros em pleno voo? Pois é. Nós precisávamos ser assim. Deveríamos ser assim. Deveríamos o tempo todo estarmos conectados com um avião maior, que é o Senhor Jesus, que é a sua palavra, para que a gente pudesse ser abastecido em voo e ter uma autonomia ainda maior. Amém, irmãos? O que eu e você precisamos entender nesta manhã é que Jesus Cristo, Ele já fez tudo o que nós precisávamos. Tudo. Olha só o que Ele fala lá em Lucas capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Versículo de número 18, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém, irmãos? Só que ele não para aí. Olha o versículo 20, o que ele diz. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer-lhes Jesus: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, cura se cumpriu hoje. Hoje quando? Lá em Cristo Jesus. Cura é um direito seu, é um direito meu, é um direito nosso. É um direito que nós andemos em saúde divina. Cristo Jesus conquistou isso para nós. Quando ele fala aqui que ele libertou os cativos, é porque ele está a dizer que ele nos libertou do império das trevas. Tudo aquilo que era prisão para nós, todos os nossos medos, ele estava quebrando, estava nos libertando. Ele estava nos libertando das opressões de Satanás, de tudo aquilo que o diabo tinha nos amarrado no passado, agora nós estamos verdadeiramente livres. Ele está a dizer que a miséria em que eu e você vivíamos, nós não precisamos mais viver na miséria, mas podemos viver em abundância, tendo para sermos generosos a ponto de ter a nossa suficiência suprida e ainda podermos dar aos outros. Ele diz:
Hoje eu cumpri isso. Pastor, e por que eu não ando nisso? Porque talvez você esteja deixando passar alguma coisa na sua vida que não está em linha com aquilo que Deus ensinou. Esse é o ponto. O problema não está na origem, o problema não está naquele que enviou a informação, o problema sempre estará no receptor, que sou eu e você. Porque no percurso da informação, querido, muitas coisas podem ser distorcidas e nós deixarmos de viver o melhor de Deus porque a gente ouviu uma informação que não era tão precisa e a gente passou a dar crédito a essa informação que não era tão precisa. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 53, um texto áureo que fala que o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o versículo 1 diz assim, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. O braço forte do Senhor, querido, é a mão dele estendida para nos abençoar. E quem deu crédito a isso? Quem deu crédito a esta pregação? Eu e você. Eu e você. Precisamos dar crédito àquilo que a palavra de Deus diz. O problema é que nós somos expostos a muitas vozes. Nós somos expostos a muitas informações durante todo o dia. Durante todos os dias, durante todos os meses, durante toda a nossa existência. E essas informações nem sempre estão em linha com a palavra do Senhor. E às vezes, vou te dizer mais, essas informações, elas podem até mesmo parecer palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. E aí, ao darmos crédito a isso, deixamos de viver o melhor de Deus. Eu agarro o que é meu. Pelo Espírito da fé. Nós lemos aqui atrás, querido, no versículo que eu comecei, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. O Espírito da fé. Ora, a fé fala, irmãos. Fé fala. Quem crê, fala. Em Marcos capítulo 11, verso 22, diz assim, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. A nossa fé tem que estar no lugar certo, na pessoa certa. A nossa fé não pode estar no coaching. A nossa fé não pode estar num homem. A nossa fé não pode estar numa igreja, numa placa denominacional. A nossa fé tem que estar em Deus. Naquilo que Ele diz. Ele e a sua palavra são um só. Tende fé em Deus, versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém, irmãos? Amém. Eu lembro certa vez, eu era um jovenzinho, não tão jovem quanto hoje. Eu era um jovem, eu tinha ali meus 18, 19 anos, por aí aproximadamente, e eu estava desempregado, irmãos, procurando emprego. Olha isso, que dureza, hein? Corre daqui, corre dali, e não arruma emprego. E aí eu vi um recorte de jornal bem pequeno. Precisa-se de promotores de vendas. Ó, antigamente, vocês não sabem, né? Antigamente eles faziam anúncio de emprego no jornal. Vocês não sabem disso não, essa moçada aqui não sabe disso não.
Quantas vezes eu saí com um jornal debaixo do braço para procurar emprego? Hoje você manda tudo por internet. Mas pronto, eu peguei aquele anúncio e fui até o lugar e fiz ali a minha inscrição. Passei por um processo seletivo de um dia ali, mas a pessoa disse que eu não tinha qualificações para aquela vaga e não me deu a carta de apresentação para a empresa que contratava. Eu olhei aquilo e falei assim, puxa vida, se eu não sirvo para colocar um pacote de ração na gôndola de um supermercado, eu vou servir para quê na vida? Não aceito isso sobre minha vida, não. Eu agarro o que é meu. Consegui descobrir onde é que era a morada da empresa. Fui lá. Cheguei lá na morada da empresa. Está precisando de gente aí, né? Vocês estão fazendo contratação? Pois é, eu queria me candidatar. Só espera um pouquinho aí. Aí a pessoa pegou e começou a fazer ali as entrevistas que já estavam agendadas e me deixou por último lá. E eu fui o último a entrar. Quando eu entrei ali, eu entrei desse jeito, porque eu já tinha lido um livro que tem ali, chamado Autoridade do Crente. E eu entrei naquele lugar, e eu entrei desse jeito aqui assim, sem ele me ouvir, mas eu entrei assim. Eu estou pisando nessa terra. E o Senhor está me dando essa terra por possessão. Essa vaga é minha. Se eu tivesse hoje, se fosse o dia de hoje, eu falaria assim, eu pego o que é meu, pelo espírito da fé. Entrei naquele lugar, irmãos, e aí tinha lá mais de um mês passando por um processo seletivo. Lisiane se recorda disso. Não, ela não se recorda, porque ela não existia na minha vida ainda. Com 18 anos? Com 19? Não. Você chegou um pouquinho depois. Oh, aleluia. Aí, irmãos, olha o que aconteceu. Passamos por um processo seletivo, a coisa foi afunilando, e eu declarando, essa vaga é minha, em nome de Jesus, o Senhor me deu, e eu declarando. Na hora que chegou na última entrevista, a derradeira, eu cheguei lá para sentar na frente do chefe lá, do meu gerente, e ele virou para mim e falou da seguinte forma, olha, você tem boas qualidades, mas o teu colega que está aqui ali fora esperando também tem boas qualidades. Só que as qualidades dele, para esse momento, são mais importantes para nós do que as suas qualidades. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o seu nome aqui já preparado, porque nós estamos a crescer, e a empresa estava a crescer mesmo. A próxima vaga que houver, eu já nem vou fazer um processo seletivo, eu vou te contratar. Tudo bem para você? E aí faz um parênteses. O que eu disse lá atrás? A vaga é minha. Eu pisei. O Senhor me deu a terra por herança. Eu declaro que essa vaga é minha. Eu chamo a existência, essa vaga vai ser minha. Lembra disso? Quando ele falou aquilo, o que tinha por dentro de mim? A vaga é? Minha. Quando chegou uma palavra contrária, a vaga não é sua, o que eu disse? Chegou tarde. Vós, chegou tarde. Por quê? Porque primeiro chegou a minha fé, primeiro chegou a palavra do Senhor por dentro, e aí eu virei para ele e falei assim, não está bom. Ele virou para mim e falou assim, como assim não está bom? Aí eu virei para ele e falei assim, não está bom, porque hoje eu vim aqui para assumir a vaga que é minha. Irmão, você tem que estar muito ousado em Deus para fazer um trem desse.
ou era minha, ou eu nunca mais veria aquele sujeito na minha vida, né? Mas eu tinha uma nota por dentro, irmão. Eu sabia, porque sabia que era minha. Ele fez assim, olhou para um lado, para a secretária, olhou para trás, um pouquinho para trás assim, para o supervisor dele, e aí ele virou para mim e falou assim, se eu tinha alguma dúvida, não tenho mais. A vaga é sua. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Se eu viro para ele e falo assim, está tudo bem, sabe o que ia acontecer? Eu ia voltar para trás. Eu ia esperar uma outra oportunidade. Mas quando você tem consciência daquilo que você já recebeu da parte de Deus, agarra o que é meu, pelo Espírito da fé. Eu faço acontecer. Espírito da fé faz acontecer, irmão. Você sabe porque sabe que Jesus já fez por você. Agora você tem que tomar posse disso. Ninguém, Lisiane não vai tomar posse disso para mim. Arthur, meu filho, não vai tomar posse disso para mim. Estevão, meu filho, não vai tomar posse disso para mim. Meus pais que já partiram não vão tomar posse disso para mim. Meu pastor não vai tomar posse disso para mim. Quem tem que tomar posse daquilo que Jesus conquistou para você é você. É você que tem que levantar da cadeira e começar a fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Toma posse, agarra o que é meu. Aleluia. Aleluia. A fé tem uma voz. Ouse falar, ouse dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Concorde com a palavra, não concorde com a voz que vem de fora, não. A voz que vem de fora, querido, não quer o seu bem. Pronto, falei. Não ia falar não, mas falei. A voz que vem de fora não quer o seu bem. Ela pode até achar você legalzinho, mas ela não quer o seu bem. A pessoa que mais quer o seu bem chama-se Deus. Fique com a voz dele. Aleluia. Marcos 9, 23. Abre aí comigo, por favor. Marcos, capítulo 9, verso de número 23. Você achou? Sim ou não? Marcos 9, 23 diz assim: ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? Ora, o que essa frase, Jesus destacou essa frase no meio de uma conversa, de um diálogo. Uma pessoa estava com uma necessidade específica, querido, e chegou para Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Talvez você esteja aí na sua mente racional, pensando assim: mas será que é assim mesmo? Será que essas coisas... Ei, Jesus, ele pavimentou a estrada do sobrenatural, para que eu e você pudéssemos entrar nela, querido. Se é alguma coisa, se eu posso, tudo é possível para quem? Ao que crê. Então, irmão, a minha posição, a sua posição é de crer. Crer em quem? Crer em Deus. É Ele que faz todas as coisas. Ele pavimentou a estrada, ouse passar por ela, ouse entrar nessa estrada. Às vezes você está aí passando uma situação difícil e eu não quero desconsiderar a situação difícil que você esteja a atravessar.
De jeito nenhum. Qualquer um de nós está sujeito a ter momentos de situação difíceis. Sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Situações difíceis não foram feitas para você viver nelas. Deserto não é lugar de crente, irmão. Eu não ia falar, não vou falar. Deixa eu te falar um negócio. O povo saiu do Egito, foi para Canaã. Qual era o propósito de Deus com o povo? Canaã. Precisava atravessar o deserto, era o caminho. Mas, o que o povo precisava de passar no deserto? Nada. O povo não precisava passar por enfermidade. O povo não precisava passar fome, sede, nada. Não precisava. Por quê? Porque Deus, Ele era a provisão do povo. Mas por causa da dureza do coração do povo, da sua murmuração, eles passaram 40 anos. E aí sim, por estarem fazendo isso durante 40 anos, Deus veio e proveu tudo que precisava. Proveu. Proveu cura quando precisou de cura. Proveu roupa, que as suas roupas não envelheciam. Sandálias não envelheciam. Proveu todas as coisas. Mas ali era o lugar do povo? Não. Era para eles terem saído do Egito e chegado em Canaã. Era esse o propósito, irmãos. Sabe o que isso me ensina? Presta atenção. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque aquilo que sai da nossa boca pode fazer com que nós nos estacionemos na nossa vida, na nossa caminhada. Coisas que poderiam já ter acontecido na nossa vida faz tempo. A gente paralisa por causa de murmurações, por causa de reclamações, por causa de atitudes que nós tomamos. Nós, não é Deus, não tem nada a ver com Deus. A culpa não está em Deus. O problema está em mim e você, que muitas vezes pegamos e começamos a reclamar, quando na verdade nós precisamos era ter caminhado em cima daquilo que Deus disse. Fé fala. Ele pavimentou o sobrenatural. Ouse entrar no sobrenatural de Deus, querido, e começa a chamar a existência as coisas. Comece a chamar a existência as coisas. Amém, irmãos? Tem coisas para nós vivermos como igreja. Nós vamos ver. Promessa de Deus. Nós vamos andar nelas. E nós vamos viver. Nós vamos para um lugar maior. Nós vamos ver sinais, maravilhas e prodígios acontecendo aqui. Nós vamos ver curas, nós vamos ver sobrenatural de Deus acontecendo aqui. Deus está chaculejando a gente, como diz o pastor Mateus. Está mexendo com a gente. Estava ouvindo uma ministração do apóstolo Guto de 2015, lá na formatura do Rema Lisboa. Eu estava presente nessa formatura lá. 2015. E ele ministrando sobre a vida do pastor Isaac. E ele falando assim na época, eu vejo uma escola de cura acontecendo aqui. E aquilo mexeu comigo, irmãos. E eu falei assim, Pai, nós precisamos de escola de cura em Portugal. Nós precisamos disso. Para quê? Para que o povo comece a aprender a respeito de cura e não a respeito de doença.
Irmão, nós não desconsideramos nenhum tipo de enfermidade, não desconsideramos e não devemos desconsiderar. Mas nós temos que entender uma coisa: ao sabermos de qualquer enfermidade, é para que nós possamos lutar com as armas que nós temos. E as armas que nós temos não são naturais. Elas são poderosas em Deus para desfazer as obras de Satanás. E eu fiquei pensando aquilo, e meditando e relembrando algumas palavras que foram liberadas aqui por alguns profetas que passaram aqui por essa igreja, falando a respeito de curas que haveria neste lugar. Quando não, a gente estava com a possibilidade de ter o Jânio César, e aí vem o Jânio. Estou fazendo uma tour na Europa. Meu Deus. Foi assim, ó. Uma coisa casou com a outra. Jânio César, queridos, é um evangelista. E onde ele passa, queridos, sinais, maravilhas e prodígios acontecem através da vida daquele homem. Ele já esteve ali na África, pregando para multidões ali, junto com o rei Hanbok. Acho que eu falei certo, né? E pessoas eram curadas. Há uma unção de cura sobre a vida dele. Por isso eu te falo, querido, nos dias 5 e 6 de novembro, traga, se você conhece alguém com enfermidade, traga ela aqui, em nome de Jesus, e nós vamos orar por cura. Palavra vai chegar no coração dela, e ela vai sair daqui curada em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nesse tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. Abre lá em Joel, capítulo 3, verso 10. Oh, aleluia. Agarro o que é meu, eu faço acontecer, pelo Espírito da fé. Oh, aleluia. Você achou? Joel, capítulo 3, tem Joel, viu? Pode procurar. Está lá no Velho Testamento, você vai achar. Talvez você, na hora que abrir aí, também você possa abrir e achar aquela nota de 500 euros que você tinha guardado e não se lembrava mais onde é que estava. Está lá em Joel. Eu tenho um irmão que gostava de chegar em casa e esconder a carteira dele. Um dia ele escondeu a carteira tão bem escondida que no dia seguinte ele não achava onde que ele botou a carteira. Aí minha mãe foi cozinhar na hora do almoço, ele desesperado, minha mãe foi cozinhar, foi tirar a carne do congelador, achou a carteira dele dentro do congelador. Detalhe, era só ele e minha mãe dentro de casa, pode entender? Joel capítulo 3, verso de número 10, diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Em Tiago, capítulo 3, verso 2, você não precisa abrir, eu vou só ler para você. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Por que eu estou falando isso, querido? Cientistas descobriram, neurocirurgiões, esses caras aí que são muito inteligentes aí nessa área aí, eles descobriram que o centro da fala, o cérebro exerce domínio sobre todo o sistema nervoso central. Ó. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela vira e fala assim, eu estou tão fraco, automaticamente o centro da fala manda a informação para todo o sistema nervoso central e esse, por sua vez, para todo o corpo, e aí a pessoa começa a ser enfraquecida. Isso não é coisa que eu estou dizendo, isso é ciência, irmão. Estou falando aqui de base científica, ok? Centro da fala.
Aí a pessoa pega e fica dizendo coisas a respeito de si que não são verdades, não é aquilo que a Bíblia ensina. Eu sou fraco, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Quando eu falo essas coisas, automaticamente a minha fala manda informações para o meu sistema nervoso central e ele começa a reagir de acordo com aquilo que eu falo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se funciona para o lado negativo, o que dirá para o lado positivo? E aqui não estou fazendo pregação de positivismo e negativismo, irmão. Estou fazendo uma constatação. E quando então, o que eu devo falar? Eu devo falar aquilo que eu sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu tenho. A Bíblia diz que eu posso. Então, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou curado e sarado pelas pisaduras de Jesus. A Bíblia me ensina isso, irmãos. A Bíblia me ensina que eu sou próspero e o meu Deus tem prazer na minha prosperidade. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Queria chamar o pessoal do louvor para cá. Para a gente estar encerrando. Agarre o que é seu. Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Algumas versões dizem por violência. E os que se esforçam, ou os que são valentes, se apoderam dele. Irmãos, eu e você precisamos perceber que nós, todos os dias, temos duas opções. Ou nós matamos e comemos, ou somos presos e somos devorados. Todos os dias, nós nos levantamos e temos essas duas opções. A escolha que nós fazemos para as nossas vidas determinará o fim do nosso dia. Se nós estamos alimentados ou se nós viramos presa. Alimentado de quê? Da palavra de Deus. E assim, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Presas. Presas de quem? Presas de Satanás, presas daquilo que ele quer que nós vivamos, ou seja, que a gente não viva aquilo que Deus conquistou. Deixa eu te falar uma coisa, você já é crente, irmão. Você já aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você. Isso é ponto. Nada pode mudar essa realidade. Então Satanás não pode chegar para você e falar assim: peraí, você que está chegando aqui agora. Você, eu vou te tirar agora das mãos do Senhor Deus. Não pode, não tem como. Ele não pode arrebanhar aqueles que são do Senhor. Mas ele pode chegar e começar. Você não tem essa vida toda. Sabe, você não tem essa alegria toda. Você não pode ser alegre. Você não pode, sabe por quê? Porque lá no seu passado, uma tristeza muito grande inundou seu coração e por isso você viveu uma vida inteira de tristeza. E aí ela pode pegar e acreditar nisso, realmente. E aí o que ela faz? Ela abraça Satanás e concorda com ele. Satanás, você tem razão mesmo. Só você mesmo para me entender. Só você para me entender as agruras da vida que eu passei. Só você para me entender, você estava lá naquele dia, não estava? Eu estava. Naquele dia de dor, de sofrimento, você estava lá, Satanás. Você viu, não viu? Vi.
Satanás quer é um ouvido que esteja pronto para ouvir as mentiras dele. O que ela tem que fazer? Como é que é? Eu não ouvi, eles não ouviram. Clica esse trem aí, vai. Está repreendido. Sai para trás. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Vai de ré. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Porque você chegou atrasado. Porque a palavra de Deus me diz que eu tenho alegria dentro de mim. Aleluia. Agarra o que é meu. Pelo Espírito da fé. Pastor, mas eu estou passando um dia triste. Eu não tenho força nem sequer para dar um sorriso. Pela fé. Pela fé você pega e começa. No início você não vai entender, vai parecer ser uma coisa forçada, vai parecer que você está sendo mentiroso, vai parecer tudo isso, mas começa a dizer, chegou tarde, e você ali remoendo aquilo, e você chegou tarde, e você começa a dizer, pelo Espírito da fé. Por quê? Por quê, irmão? A fé vem pelo ouvir. Então, para você ouvir, você tem que falar. Fé vem. Fé vem. Fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele derramou sobre mim o seu amor. E o seu amor é alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu me domino. Não é Satanás que me domina. Ele não me deu alegria para que possa me tomá-la. Eu posso ser alegre. E aí você começa, agarra o que é meu. Diga o que é que você precisa de agarrar hoje? O que você precisa agarrar hoje? Eu quero que você aí, aonde você está, você que vê na internet também, o que você está precisando de agarrar? Chegou o tempo. Chegou o tempo de você dar um basta nas vozes do inimigo contra a sua vida. Agarra o que é meu. Tudo que Cristo prometeu. Eu pego, agarro o que é meu. E aí você começa. Você já começa a rir sem vontade já. Agora já não é mais forçado. Agora já é porque é espontâneo. Está acontecendo. E você vai rir. Por quê? Porque você chegou uma nota por dentro. Chegou uma informação por dentro. E essa informação diz: você já recebeu. Oh, aleluia. Pastor, mas eu não estou vendo. Irmão, creia. Quando eu falei que eu iria, aquela vaga daquele emprego era minha, eu não via possibilidades. Mas a fé, ela traz à existência as coisas que nós cremos, mas ainda não se manifestaram. Às vezes as coisas não se manifestou na sua vida ainda, mas ela já existe, irmão. Está a um ponto de manifestar na sua vida.
Agarre o que é seu e comece a rir, comece a celebrar, comece a celebrar. O que é? É uma saúde que você precisa? Agarre ela. É um emprego, é uma porta aberta de emprego para você? Agarre ela. É uma mudança na sua estrutura familiar. Agarre ela. Ei, é um documento que está atrasado e não chega. E está impedindo você de acelerar. Agarra. Pega. Agarra o que é seu. Ei. Disseram para você, agora se acabou-se tudo. Já não tem mais esperança para você. Já era. Você está falido. Ei, fique com a palavra de Deus. Ele tem a última palavra. Agarre o que é seu. Veja Deus agindo na sua vida. Contratos novos. Contratos novos chegando. Contratos novos chegando. De onde não tinha contrato, virá contrato. Pega o que é seu. Pega o que é seu. Pega o que é seu. Ei, Jesus já pavimentou a estrada das impossibilidades para você passar na estrada dele que é possível. Jesus já pavimentou a estrada do sobrenatural para que você ande nela. Ei, para ele foi difícil, para nós vai ser fácil. Oh, aleluia, vai acontecer. Creia, creia no que Deus prometeu. Creia, chame a existência. Ei, eu não estou vendo. Não está vendo o quê? Fala! Fala o que você não está vendo. Fala! A voz, a fé tem uma voz. E a fé fala. Eu creio. Eu creio na porta de emprego abrindo, escancarando. Eu creio. E eu chamo a existência. Emprego! Venha! Eu creio que eu sou sarado e curado. Não tem enfermidade no meu corpo. Saúde divina! Venha! Estou precisando de dinheiro. Querido, dinheiro pode chegar através de um irmão te abençoar. Mas dinheiro pode chegar através de um contrato novo que você não esperava. O propósito final é o dinheiro. Não fica se questionando como é que ele vai chegar. Senhor, eu preciso de dinheiro. Minha conta está quase no vermelho. Dinheiro, venha! A forma que ele vai vir, irmão, não interessa, deixa para Deus isso. Essa parte é a parte dele. Essa parte é parte dele, não é sua, não é minha. Se ele quiser usar uma pessoa. Nós temos uma igreja aqui na Europa. Estava precisando de alguns recursos financeiros lá. E o pastor lá começou a chamar dinheiro. Irmãos, chegou lá 2 irmãos lá. Um mês e o outro 2 meses depois. Um deu uma oferta de 20 mil euros. O outro deu de 19 mil euros. Ei.
Deixa eu te falar uma coisa, lindão. Para alguém dar 20 mil euros de oferta. Eu acho que você não entendeu, não. Para alguém dar 20 mil euros de oferta, irmão, eu afirmo para você que ele não só tinha 20 mil euros na fidelidade. Agora, já não é mais 1.000. Agora, é 500 mil. Irmão, não limita Deus, não. Abra sua mente, a palavra de Deus nos ensina que assim como eu penso, assim eu sou. Assim como eu penso, assim eu sou. É a Bíblia que diz. É Bíblia, isso é Bíblia. Não limite Deus. Amém, irmãos? Subiu uma nota agora no meu espírito. E eu preciso dizer para você. Cuidado. Para não agarrar aquilo que não é seu. Cuidado. Cuidado. Para você não agarrar a primeira coisa que aparecer na sua frente. Pegue aquilo que é seu. Aquilo que Deus colocou por dentro, nas suas mãos. Agarre. Cuidado. Cuidado para você não trocar o bom pelo excelente. Porque surgiu uma coisa boa, eu pego. É meu. Mas em nome de pegar uma coisa boa, você deixou de agarrar o excelente. Então, o segredo, o espírito da fé, ele habita em você. E ele vai comunicar com você. Ele vai te instruir em toda a verdade. E vai dizer para você: esse é o caminho. Andai por ele. Aleluia.